Seja bem-vindo, este é o espaço de representação de Sinfãs, um concelho que fica no noroeste do distrito de Viseu, faz fronteira com os distritos de Porto e Aveiro e tem alguns desafios graves no que diz respeito, por exemplo, ao baixo rendimento das famílias. A autarquia é gerida pelo Partido Socialista desde 1997. Nos últimos 3 mandatos foi comandada por Armando Mourisco, que está, por isso, de saída do Executivo. Segue-se pelo Partido Socialista Carlos Cardoso, atual vereador. É a aposta do PS para a sucessão no poder. Carlos Cardoso, que não pôde estar hoje aqui connosco e, por isso, agradecemos à outra força que está também representada na Assembleia Municipal, encabeçada por Bruno Rocha, da coligação PSD, CDS-PP. Bruno, obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Vamos lançar uma análise pelo Concelho de Sinfãs. É um concelho que, de facto, tem vários desafios demográficos, em termos de economia, tem dificuldade na captação, por exemplo, de profissionais de saúde, dificuldades de infraestruturas também ao nível do saneamento. Qual é, para si, o principal problema que há que atacar nos próximos 4 anos? Antes de começar, deixe-me só dar uma nota introdutória. Antes de mais, muitos parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, de ir ao encontro também aos concelhos mais pequenos e dar voz a quem se disponibiliza para esta luta autárquica e, por outro lado, também não deixar de lamentar a ausência do Partido Socialista. Todos nós sabemos que há compromissos assumidos nesta altura, mas a verdade é que, por aquilo que sei, também deram a oportunidade para que houvesse outra pessoa a representar, e eu acho que é através do debate de ideias que podem surgir melhores soluções para os problemas, como bem identificou do Concelho de Sinfãs. Efetivamente, nós temos problemas estruturais muito graves que se atravessam ao longo dos anos e eu acho que todos os partidos que estiveram nos últimos anos na governação têm responsabilidades. De qualquer forma, não deixamos também de deixar a nota que o Partido Socialista, como esteve mais anos, estamos a falar de cerca de 28, 21 foram governados pelo Partido Socialista, no Governo Central, e que se esqueceu daqueles territórios, nomeadamente para investimentos que são do Poder Central e que iriam levar naturalmente a um desenvolvimento muito maior daqueles territórios, como sejam as acessibilidades. O IC35, a ligação A42, a própria ligação à autoestrada via Mesquinheta, que agora finalmente teve algum desenlace, mas são tudo obras estruturais para um concelho que está relativamente próximo do Grande Porto. Estamos a falar que a parte mais próxima do concelho estará a cerca de 50 km. No entanto, por exemplo, na rede de transportes públicos, nós demoramos quase 3 horas desde Sinfãs até ao centro do Porto. Claro que isto faz com que muitas pessoas acabem por sair com necessidade de trabalho e que depois uma geração que já não volta para Sinfãs. Eu penso que é aqui que temos que ter foco nas medidas municipais que iremos implementar no sentido de travar esta desertificação. Eu costumo dizer que não vale a pena termos o concelho cheio de infraestruturas de topo, que também não é o caso, seja verdade, mas que ao mesmo tempo seja um concelho desertificado. Por isso, a primeira aposta é mesmo a questão dos jovens, fixar os jovens, criar condições para que eles fiquem no nosso concelho. Obviamente que nós percebemos que não haverá oportunidades para todos, mas também percebemos que nós estamos a uma curta distância de zonas que nos últimos anos, fruto até também da grande necessidade de habitação nos centros urbanos que levou a que muita gente fosse para a periferia, nós estamos perto de uma região de concelhos como Penafiel, Paredes, Paço de Ferreira, que já têm um grande desenvolvimento em muitas áreas, nomeadamente na saúde, enfim, na educação, com ensino superior, com unidades privadas de saúde que podem acolher muitos profissionais, também oriundos naturalmente de Sinfãs, e que, apesar de tudo, encurta essa distância para o mercado de trabalho que antes era só no Porto. Mas essa capacidade que diz que o município deve ter de fixar jovens, como é que se corporiza? Nós estamos com um problema nesta altura há 4 anos e já não é a primeira vez que sou candidato, esta é a terceira vez que eu sou. Deixo aqui também essa nota que fomos sempre subindo e subindo significativamente a nossa votação e por isso acreditamos claramente que é desta vez que vamos chegar ao poder, também fruto de estarmos mais próximos das pessoas, compreendermos melhor aquilo que são os seus anseios. Mas falando concretamente daquilo que me fala de medidas, estava a dizer que há 4 anos a grande reivindicação das pessoas era com as acessibilidades. Hoje não, hoje a grande reivindicação é com a construção, ou seja, não é possível
na parte do urbanismo, há diversas limitações que impossibilitam a construção. As pessoas percebem que, afinal de contas, já não estão assim tão longe do mercado de trabalho, no entanto, têm tido dificuldades. Eu penso que uma das primeiras medidas, ou das mais importantes, tem a ver com agilizar processos relativamente ao urbanismo, tornando mais simples, sobretudo para os jovens, mais acessível. E isto também vai encaminhar também numa outra medida que é extremamente importante, que é a melhoria da mobilidade dentro do próprio concelho. Porque eu falei há pouco daquilo que é a mobilidade para fora do Concelho, e aí o Concelho não tem muito a fazer relativamente a esta área de responsabilidade do Poder Central. No entanto, dentro do Concelho nós temos estradas municipais completamente obsoletas, desatualizadas, que podiam também melhorar essas mobilidade interna, e não deixarmos também de assumir como uma prioridade que, no caso de não haver investimento do Poder Central, terá que ser a Câmara Municipal a fazer alguma parte dessa acessibilidade condigna com aquilo que são os dias de hoje. A questão da saúde, que falava há pouco na necessidade de captar profissionais de saúde para as estruturas que já existem, como é que se consegue fazer isso? Eu penso que a saúde é um problema transversal. Eu penso que qualquer autarca do interior que acha que vai resolver o problema de saúde quando é estrutural, é o problema de não haver médicos, por exemplo, está certamente a tentar ludibriar do eleitorado. E por isso, contra essa realidade, nós podemos fazer muito pouco. No entanto, acho que há medidas que devemos acautelar e tentar que elas resultem. Nomeadamente, poderemos, em faixas etárias, e essa é uma das nossas medidas, sobretudo junto da população mais idosa, que haja um reforço de um programa municipal, nós temos como Saúde mais 65, para que possa ter médicos para acudir a situações de maior emergência junto dessa franja da população. Por outro lado, o facto de termos tido, ao longo dos anos, alguns encerramentos de algumas unidades, fruto da perda de população, que, deixe-me que eu diga, é uma pessoa por dia, quase em média, nos últimos 10 anos, o que é muito grave, mas fomos perdendo serviço, o que é perfeitamente natural. E por isso há a nossa intenção que reforçar essa proximidade dos cuidados de saúde através de unidades móveis de saúde junto das aldeias e das zonas mais desertificadas. Por outro lado, naturalmente, que temos que reforçar os apoios aos médicos, no sentido de os tentar captar para Sinfãs. Sei que é um trabalho difícil, sejamos claros, há outros concelhos que têm diversos programas nesse sentido e que não o conseguem, mas será uma luta diária. Mas eu acho que é uma área onde o desafio ao nível do município é maior e, por outro lado, e acho que é transversal ao país, os concelhos têm menos palavra a dizer neste aspecto, porque, deixe-me que lhe diga também, a delegação de competências para os municípios na área da saúde e da educação praticamente só trouxe problemas e não soluções, que era isso que se pretendia. Muito bem. Falou há pouco da habitação. No último orçamento foram aprovados cerca de 4,8 milhões para 40 habitações a custos acessíveis. O PSD absteve-se desta votação do orçamento. Esta política é considerada insuficiente, errada? Relativamente ao orçamento, deixe-me dizer-lhe o seguinte, é uma decisão política e muito pessoal também nesse aspecto, nós optamos sempre pela abstenção nos orçamentos, por uma razão muito simples. O Partido Socialista ganhou nas eleições, ganhou nas urnas e por isso não cabe-nos a nós, as pessoas viabilizaram essa política socialista durante aqueles 4 anos e acho que seria responsável da nossa parte, e o efeito prático era nulo, mas estarmos constantemente a votar contra as propostas que foram apresentadas. Nesse sentido, o que nós fizemos muitas das vezes foi apresentar propostas de aperfeiçoamento até daquilo que são os orçamentos que foram apresentados. Relativamente à habitação, houve efetivamente até uma abstenção na última oferta pública de aquisição de imóveis, porque, no nosso entender, a estratégia local de habitação não resultou. Ou seja, a Câmara Municipal e a maioria socialista optou por, numa primeira fase, comprar casas aos sinfanenses, casas que estivessem devolutas, apartamentos, e isso não resultou, porque fez a oferta pública e a oferta que teve por parte dos sinfanenses foi muito reduzida, não foi possível. E por isso, se isso não correu bem,
nós pedimos a quem estava no Executivo, que é o Presidente, que nos explicasse porque é que achava que agora que iria correr melhor, se não houve construção nova, o que é que poderia levar a que uma segunda oferta pública de aquisição corresse melhor. Não nos foi dito nada que nos convencesse, digamos assim, e por isso nós achávamos, e continuávamos a achar, que deveríamos ir pela construção de habitação, ou seja, reformular a estratégia local de habitação e fazer construção nova. E, sobretudo, deixe-me que lhe diga que é uma coisa importante, que é a estratégia de comprar casas que já existiam, para além de falhar, foi dar a outro problema que, no meu entender, é grave, que é a habitação social ficou toda concentrada, as poucas casas que compramos, que a Câmara comprou, ficou toda concentrada em 2 ou 3 freguesias. E era importante que distribuíssemos essa habitação social por todo o concelho, porque senão aquilo que nós às vezes criticamos do Governo Central, que é a desertificação, estaríamos a contribuir exatamente para esse problema no nosso concelho. E por isso a nossa proposta e a nossa abstenção foi nesse sentido de vamos repensar isto e vamos para a construção espalhado por todo o concelho e por todas as freguesias. Eu ainda queria falar-lhe do turismo, mas antes disso, ainda sobre as infraestruturas, há freguesias que têm cobertura de saneamento muitíssimo baixa. Há algum compromisso desta candidatura nesse sentido? Sim, é um compromisso também muito realista. Há uns anos atrás nós fomos contra aquilo que foi a entrega da água e do saneamento a empresas privadas. Nós dissemos, isto está nas atas da Assembleia Municipal, eu era deputado municipal, que isto iria conduzir necessariamente a um aumento de preço, que isto iria conduzir ao facto de estarmos a fazer parcerias com concelhos muito maiores do que nós sabemos isso, que é que isso conduz a que o primeiro investimento vá para os concelhos maiores. E isso veio a verificar-se no concelho de Sinfãs. Para além do investimento ter sido muito reduzido, face àquilo que eram as necessidades, também é verdade que a água é das mais caras também dos municípios ali à volta. E por isso, naturalmente que estamos presos, e já vimos também noutras situações que tentar afastar-nos destes contratos não corre bem aos municípios, estamos presos a isto, mas iremos naturalmente reivindicar e a Câmara tentará assumir também com a empresa uma parte de responsabilidades no sentido de acelerar este processo da água e do saneamento, porque é efetivamente gravoso a área toda que está sem água e saneamento. E deixe-me dizer, depois vamos um bocadinho mais atrás, a questão, por exemplo, do urbanismo é fundamental, porque se nós não tivermos acautelado a questão do urbanismo e continuarmos dentro das limitações que lhe falei há bocadinho, mas a deixar construir casas, por vezes, em sítios de difícil acesso para a água e saneamento, estaremos a criar problemas para o futuro. Muito bem, vamos ao turismo, porque Sinfãs, com as margens do Rio Bestança, com a margem do Rio Douro, apresenta potencialidades interessantes. Eu pergunto-lhe o que é que está a faltar para que quem sobe ou desce o rio diariamente da Régua até à Foz do Douro pare em Sinfãs, para que Sinfãs deixe de ver os barcos passar e ver os barcos ficar. Exatamente. Nós temos, ao longo dos últimos anos e das últimas executivos, sempre a prioridade do turismo. E bem, nós temos um concelho extraordinário com uma gastronomia fantástica, com paisagens deslumbrantes. Desde já lhe deixo o convite, se não foi, para ir visitar Sinfãs e aos telespectadores que nos poderão ver. Pronto. Mas depois eu penso que tudo isto, e eu tenho o privilégio de já ter viajado muito pelo nosso país e por fora, mas todos os concelhos dizem o mesmo. Todos eles dizem que têm uma gastronomia fantástica, que têm uma paisagem, ou seja, nós temos de ter algo que nos diferencie dos outros, algo que seja único. E por vezes as ideias mais surpreendentes e aquelas que aparentemente são alvo de crítica fácil, são aquelas que, no fundo, muitas das vezes conduzem a essa atração de turistas e, sobretudo, a coisas que hoje também é um dos problemas para os concelhos que tentam ir por esse caminho, que é não atrair só para passar um fim de semana, mas que as pessoas fiquem 2 e 3 dias. Eu costumo dizer que o que é que diriam de mim se dissesse agora ou se prometesse uma ponte só para atravessar o Rio Douro a pé de um lado para o outro. A maior parte das pessoas iria dizer que eu provavelmente não estaria bem e que era uma ideia estapafúrdia. Mas a verdade é que Arouca fez uma ponte suspensa que atrai milhares de visitantes e que é eleita ano após ano para prémios europeus de turismo. E por isso nós temos aqui algumas ideias. Obviamente que tem que ser tudo muito bem estudado, tem que ser tudo encaixado naquilo que é
também os fundos comunitários que apoiam este tipo de iniciativas, mas gostava de lhe deixar aqui 2 ou 3 ideias, das quais já apresentámos no passado e que continuamos a acreditar. Uma delas era um fluviário, ou seja, falou há bocado dos rios, e não sei se já reparou, mas nós não temos nenhuma âncora para a proteção da fauna e da flora e para que as pessoas que, afinal de contas, utilizam o rio como veículo de transporte possam, no fundo, perceber o que é que está por trás, a fauna e a flora. Para além disso tudo, não só também promover o turismo ligado às escolas, mas por outro lado, que vão os meninos visitar as crianças e depois levam os pais, mas por outro lado também promover ali aquilo que eu acho que poderia ser o ensino superior nessa área também, ou pelo menos ter ali 1 ou 2 turmas, que é importante para não deixar sair os jovens, para que eles fiquem, estudem e criem raízes ao local. Por outro lado, temos também a expectativa de avaliar, e era um projeto que gostaríamos de dinamizar, uma das coisas que mais atrai gente ao nosso território é a neve na Serra do Montemuro nos períodos de verão. Obviamente que nós temos muito poucos dias de neve. No entanto, é possível hoje, e os investimentos relativamente baixos, criar pistas de neve artificial que pudessem realmente ser algo único na região norte, por exemplo, e atrair exatamente mais pessoas. Temos também o Vale do Bestança, que é um vale fantástico, que poderia muito bem acolher um teleférico, por exemplo, para que as pessoas pudessem sobrevoar aquele maravilhoso local. São apenas algumas ideias ligadas ao turismo, mas, como é óbvio, há muito mais trabalho, nomeadamente o envolvimento dos agentes económicos que não está a ser feito, a promoção dos produtos endógenos, que está a ser feito, no meu entender, de forma deficitária, porque, repare, o Conselho de Sinfãs esteve na BTL com um produto tradicional que é o arroz d'aba. Temos, inclusivamente, a confraria do arroz d'aba. Mas não houve, previamente, a sensibilização dos restaurantes de terem esse prato na sua emenda diária. Ou seja, nós estamos a promover alguma coisa que depois o turista chega ali e muitas das vezes não encontra. Por isso há aqui um trabalho muito longo para fazer na parte do turismo também. Muito bem, muito obrigado, Bruno Rocha. Foi o nosso tempo, o candidato da coligação PSD-CDS. Foi este o espaço de representação de Sinfãs, as ideias deste candidato e com elas alguma caracterização deste concelho. Muito obrigado por ter estado desse lado. Continue connosco nesta viagem pelo país.